Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Você conhece esse verso? Pois é, ele está na terceira carta de João. Vamos estudá-lo? Vem comigo. No estudo de hoje, nós vamos estudar a terceira carta de João. Vamos fechar então esse ciclo das 3 cartas de João. Relembrando, João ele escreve primeiro o Apocalipse na ilha de Patmos. João não morre na ilha de Patmos. Ele é liberto, então provavelmente ele vai para Éfeso. E lá em Éfeso, bem provável, em Éfeso, ele escreveu então o Evangelho e as cartas. O Evangelho é facilmente identificável porque ele se identifica lá, eu, João, tal, do meu próprio punho e tal. As cartas não têm essa identificação. Porém, como João ele tem a mesma linguagem, né, essas cartas do Evangelho, e as cartas elas começam com o nome grego Ioanu, aí tem Ioanu Alfa, Ioanu Beta, Ioanu Gama, que seria 1 João, 2 João e 3 João, as pessoas ficam perguntando, provavelmente é João. A terceira carta de João é a que provavelmente o pessoal diria que não é de João, porém eles só vão dizer que é de João por causa de 2 coisas fundamentais, a introdução e a conclusão. A introdução e a conclusão de 3 João são muito iguais a 2 João. E 2 João, o pessoal não tem dúvidas que foi João que escreveu, porque ele utiliza a mesma linha de pensamento de 1 João, ele continua a escrever para um grupo de pessoas, mas agora, na terceira carta, João ele escreve para um amigo. Isso aí. Ele não escreve para um grupo de pessoas, ele escreve para um líder de igreja, ele escreve para um amigo. Esse amigo se chama Gaio, daqui a pouquinho a gente vai falar melhor sobre ele. Então, a terceira carta de João, nós vamos encontrar pelo menos 3 versos importantes. 2 deles são relativamente famosos. O verso mais famoso, né, de 3 João é o verso 2. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Essa passagem é muito utilizada pelos pastores e líderes de igreja que vão fazer uma visita, né, a alguma pessoa que está doente, com a saúde um pouco debilitada, e ele lê esse verso como uma motivação para que a pessoa tenha aquela noção, eu estou aqui passando por esse problema, daqui a pouquinho eu saio. Aí ele agradece a visita, é bem legal. João ele está falando aqui de Gaio. Gaio, eu estou muito feliz em te ver e eu, assim como você está bem de saúde, eu desejo que sua alma, sua vida espiritual esteja bem. É mais ou menos essa a linguagem bem amistosa. O segundo verso famoso foi o que eu li na introdução. Ele não é tão famoso, mas ele é muito importante. É o verso 4 e nós lemos o seguinte: não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Essa aqui é a parte curiosa, a gente vai dar uma analisada nela daqui a pouquinho. E o terceiro verso famoso, esse aqui também é muito conhecido, eu diria que é o segundo mais conhecido, né, dessa carta, dessa epístola, é o verso 11. Também uma mensagem para Gaio, para o seu amigo. Então vamos lá, 11. Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. A carta de João para Gaio é uma carta muito pessoal. Gaio é um grande amigo de João, um grande líder. O nome Gaio aparece pelo menos umas 3 vezes no Novo Testamento. E é bem provável, talvez apareça mais um pouquinho, umas 4 ou 5, 3 eu garanto que aparece, mas Gaio em nenhuma dessas aparenta ser essas pessoas aí que estão em Atos, Mateus, acho que 1 Coríntios, enfim.
esse Gaio que aparece nessas outras passagens do Novo Testamento não se conectam com esse Gaio aqui, amigo de João. De qualquer forma, esse Gaio, ele aparenta ser uma pessoa muito para cima, muito positiva. No verso 3, né, nós lemos aqui, ó, fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Ou seja, João já sabia que Gaio era uma pessoa legal, para cima, uma pessoa que pensa nas outras, e ele, ouvindo o testemunho dessas outras pessoas, ele ficou sobremodo alegre. Essa expressão no grego, ela dá a ideia de continuidade, ou seja, eu não fiquei alegre, ponto e acabou. Eu fiquei alegre e parece que estou alegre até agora. É mais ou menos essa a ideia dessa passagem aqui no grego. E aí ele diz que ele está feliz pelo testemunho, né, o mártir, aqui em grego, né, martírio, pelo testemunho da verdade, como tu andas na verdade. Essa verdade aqui, ela tem uma pequena disputa entre os comentaristas, porque a palavra verdade aparece 2 vezes aqui. A primeira vez, parece que João ele está dizendo que Gaio, na primeira verdade, ele está feliz pelo testemunho da tua verdade, de ter aceito Jesus, e como tu andas na verdade, é como ele anda no Evangelho. Parece que os comentaristas eles fazem uma separação. Vale lembrar que em João, a verdade, geralmente, ela está direcionada para a pessoa de Cristo. Essa é a fórmula. Geralmente, em João, a verdade está direcionada para a pessoa de Cristo. Aí os comentaristas eles começam a estudar e analisa aqui, analisa ali. Então eles chegaram a dividir essa verdade em 2 aqui. Um, ele está feliz com Jesus e o outro está andando no Evangelho. Mas Ellen White ela chega a comentar que essa ideia é específica para Jesus. Estão casando também com essa ideia de João. De qualquer forma, é só um testemunho aqui para dizer que Gaio ele está firme, focado, olhando em Jesus, apesar das circunstâncias, ele está focado. Olha que ideia legal. E aí, então, ele termina essa introdução no verso 4, dizendo que não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que os meus filhos andam na verdade, ou seja, os outros irmãos, as outras pessoas, os outros amigos também estão com Jesus, andando com Jesus. É mais ou menos essa a introdução. E aí vem a parte curiosa da carta. Um assunto que direciona a igreja e depois um assunto que termina algumas saudações. E o assunto que direciona a igreja, a gente pode dividir em 2. A primeira parte seria do verso 5 até o verso 8. Eu diria que essa é a parte positiva. E depois, do verso 9 até o verso 11, eu diria que é a segunda parte. E a conclusão do verso 12 em diante, embora algumas Bíblias coloquem a introdução no verso 13. Vocês vão entender porque eu coloquei no 12. Vamos começar então com a parte positiva? No verso 5 está escrito assim: Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto fazes mesmo quando são estrangeiros. Bom, essa aqui é uma mensagem curiosa. João está dizendo para Gaio, para ele continuar sendo fiel nessa prática, mesmo com estrangeiros. Será que naquela região onde Gaio morava, ele recebia a visita de estrangeiros? Moravam muitos estrangeiros ali? Vamos continuar para a gente ampliar essa ideia. No verso 6 nós lemos: Os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus. Essa parte é lindíssima. Aqui no original grego, essa parte encaminhando-os também tem a mesma ideia da introdução, de ser uma ideia contínua. Você vai encaminhar de maneira contínua. Não é só encaminhar, tá aqui, botei você aqui nessa fila, botei você aqui nesse caminho, botei aqui você nessa direção, e agora a vida que segue. Não, a ideia aqui no original grego é que João está dizendo assim, olha,
você vai fazer bem se você encaminhá-los, ou seja, modo contínuo, sempre ali orientando. Como se fosse um pai, mesmo longe do filho, ele está ali, ó, filho, estou aqui te acompanhando e tal. Essa é a ideia, tá bom? E aí então, ele termina o verso 7 dando elogio a esses estrangeiros, porque por causa do nome, com letra maiúscula, foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Essa aqui é a ideia de todo missionário, né, de todo obreiro. Ele não se preocupa em divulgar, espalhar, falar do evangelho, esperando receber dinheiro de volta. Então aqui, as pessoas estrangeiras, que não são judeus, não são judias, elas também aceitaram o nome, o Cristo, o Messias, como o seu baluarte, o seu foco, assim como o Gaio tinha, e eles estão aceitando isso sem nenhum tipo de interesse financeiro. É mais ou menos isso. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Ou seja, João aqui está dizendo para Gaio acolher essas pessoas. Acolher pode ter dois sentidos. O sentido de você receber essa pessoa e o sentido de receber para morar mesmo, né? Tá ali para morar e tal. E tem um sentido assim de você recepcionar essa pessoa como se fosse um irmão de igreja, não necessariamente na sua casa, tá? Então, pode ter esses dois sentidos. De qualquer forma, independente do sentido, João está dizendo, você quando tiver com um estrangeiro, receba-o com toda hospitalidade. E aí vem a parte curiosa, esse ponto é que chama a atenção. Depois que João ele enfatiza Gaio com os estrangeiros, ele coloca uma outra pessoa que também é um líder de igreja que não gosta dessas dicas de João, ele vai contra essas orientações. O nome dele é Diótrefes. Diótrefes é um líder de igreja que não trabalha junto com a igreja. Ele trabalha do jeito dele. Conhece líder assim? Pois é. Diótrefes, ele é um líder que tudo que Gaio diz para fazer, Diótrefes, ele dá um jeito de fazer do jeito dele. Nem sempre ele faz do jeito certo. Mas aqui, depois de tudo que eu li para você, olha a reclamação de João com relação a Diótrefes. Então vamos lá. Olha o verso 9. Escrevi alguma coisa à igreja. Essa aqui já é uma disputa de comentário. Vamos terminar o pensamento, eu volto aqui. Mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Lembra que eu falei que acolher pode ser receber em casa ou simplesmente receber? Não necessariamente em casa, mas ser ali recebido, bem hospitaleiro e tal. Então aqui tem 3 pontos nesse verso fundamentais. O primeiro, que eu falei para vocês, é escrevi alguma coisa à igreja. Pronto, os comentaristas viajaram aqui pensando, ele escreveu uma carta que não foi publicada, provavelmente é a segunda carta, essa carta não existe, é perdida, essa carta aqui, é uma confusão. O que se entende é o seguinte, não é nem a primeira nem a segunda carta. Ele deve ter escrito alguma coisa além dessa terceira carta. E Diótrefes deve ter recebido e rasgou, jogou embaixo de alguma porta, alguma coisa, aí o pessoal não sabe o que é. Porque ele continua e diz assim, eu escrevi alguma coisa para a igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia, essa frase por si só não precisa nem de muito comentarista, né? Você já deu para entender aqui, Diótrefes, ele gosta do poder, de ser o líder, estar lá em cima, ponto, é isso que ele gosta. Ele não quer dizer que ele trabalha com a igreja, ele gosta de ser o status, né, de ser o líder. E aqui entra o ponto. Quando a pessoa tem esse poder, ele pode desvirtuar algumas coisas. É muito complicado isso. Ele chega a dizer que ele não deu acolhida ao próprio João e aos estrangeiros. Ou seja, eles não foram bem recebidos. Talvez não em casa, mas nem na igreja eles foram bem recebidos. É uma reclamação difícil. Você participa de uma igreja e alguém virou para você e disse assim, cara, eu visitei tua igreja e nunca mais vou voltar lá? Isso já aconteceu comigo. Uma irmã de igreja um dia me encontrou, contou por aí,
Falou assim, pastor, você cuida da igreja X? Falei, cuido, uma igreja muito legal. Ah, pastor, eu não tive uma boa experiência. É mesmo? O que aconteceu? Ah, eu fui lá e não me senti bem recebida. E a igreja X que eu cuido não é uma igreja grande, mas ela não se sentiu bem acolhida. Ela disse que viu os irmãos olharam para ela como se ninguém estendeu a mão, ninguém disse bem-vindo, ela ficou meio perdida. Ela falou assim, pastor, eu não me conectei, parecia que eu não estava lá. Sabe, meus amigos, eu quero que você entenda uma coisa. Receber as pessoas faz parte da nossa missão. A nossa missão não é que a igreja nos deu. A nossa missão é o que Jesus nos deu. Eu quero que você responda a essa pergunta. Quando Adão e Eva pecaram, Deus deu uma igreja ou uma missão? A resposta, Deus deu uma missão. Então, não é a igreja que tem a missão. É a missão que tem a igreja. É natural imaginarmos que dentro da igreja a missão seja exercida, porque a missão é superior à igreja. E Diótrefes, por gostar de exercer a primazia, talvez inconscientemente ele se colocasse acima da missão. Isso é terrível. Por que é terrível? Porque isso também causa um segundo problema, o que eu chamo de cisma, uma espécie de rachadura administrativa. Quando os irmãos tomam decisões e elas não estão de acordo com as decisões do pastor ou da liderança que o pastor é inserido, a igreja ela tem um pequeno racho, um pequeno cisma. Isso pode acontecer em vários tipos de orientações. São vários problemas que a igreja precisa administrar. Às vezes a igreja toma uma decisão. Por exemplo, estamos passando pela pandemia, então as igrejas estão fechadas. Mas nós já estamos fechados há 3 meses. Até mais do que isso, né? Bom, mas enfim, agora chegou o momento do que nós chamamos de processo de reabertura gradual das igrejas. Então os pastores estão sugerindo às suas congregações. Vamos abrir a igreja por 1 hora? É uma orientação. A igreja, ela pode dizer que sim ou que não. Ela tem total liberdade. Mas a gente percebe que, além dela ter essa liberdade, existem irmãos que estão impedindo outros irmãos de irem à igreja. O seu direito de ir ou vir não depende nem de mim, nem da igreja, nem do seu amigo. Depende pura e exclusivamente de você. Se você pode e quer ir à igreja, a decisão é sua. Isso aqui está até na Bíblia. Aqui na continuação, o Diótrefes, ele faz mais ou menos isso. Olha o que ele faz, ó. Deixa eu ler aqui para você. Verso 10. A parte final do verso 10, Diótrefes ele também vai impedir as pessoas. Presta atenção. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E, não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Irmãos, aí não dá, né? Poxa, a pessoa é líder de igreja, já não segue as orientações da sua liderança, impede os irmãos de seguir as orientações e, se insistir, ele ainda expulsa da igreja. Está aqui, ó. Não fui eu que inventei. A reclamação de João era essa. Diótrefes era uma pessoa ruim. Tão ruim que no verso 11, ele disse o 3º verso mais famoso aqui dessa carta, que diz assim: Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Parece bom o que Diótrefes fez? Vamos continuar. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Essa aqui é uma fórmula clássica em João, né?
Aquele que guarda os mandamentos é nascido de Deus. Aquele que ama a Deus é considerado filho de Deus. Aquele que faz o bem procede de Deus. Então ele dá aquela fórmula assim, ó, se você faz isso, está vindo de Deus. E se você faz o contrário, está vindo do que não é Deus, né? Então essa fórmula é bem joanina, é um clássico. Aí vem a parte final da carta, que é a partir do verso 12. Por que eu coloco essa parte final? Porque aqui eu encerro Diótrefes e introduzo a vocês um novo personagem. O nome dele é Demétrio. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade, e nós também damos testemunho, e sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Demétrio só aparece aqui no Novo Testamento. Um versinho. A gente não sabe nem o sobrenome dele, a gente não sabe se ele tem mulher, tem filho, a gente não sabe nada além disso, que ele tinha um bom testemunho. João, ele está começando a terminar sua carta com um bom testemunho. Ele está dizendo, Gaio, fica de olho no Demétrio, porque Demétrio é gente fina. Demétrio é uma pessoa que tem um bom coração. Ele não quer fazer as coisas boas porque ele quer fazer as coisas boas. Ele quer fazer as coisas boas porque ele quer cumprir a missão. A missão é superior à sua vontade. Diótrefes deixou sua vontade ser superior à missão. Mas aqui Demétrio é o exemplo que termina essa carta. E aí João, escrevendo para Gaio, diz assim, cuida de Demétrio, presta atenção nele. Ele está com a verdade. Então, ele termina a carta igualzinho. Ele terminou a segunda carta. Olha aqui, ó, verso 13. Muitas coisas tinha que te escrever, todavia não quis fazê-lo com tinta e pena, pois em breve espero ver-te. Então conversaremos de viva voz. Então tá aí, assim como ele terminou a segunda carta, querendo conversar de viva voz, e agora está terminando a terceira carta, escrevendo, Gaio, se eu for aí te ver, quero bater um papo, vamos conversar de viva voz. Meus amigos, é tão bom ler isso, porque nessa pandemia a gente tem aquela noção assim, estamos distantes. Mas graças a essa tecnologia, ao mesmo tempo que estamos distantes, isso nos aproxima. Essa comunhão nos aquece. Isso é muito bom. Eu quero fazer uma oração com você. Fazer uma oração porque eu sei que você está decidido a ser um Demétrio, a colocar a missão acima da sua verdade, acima da sua igreja. Lembre-se, a missão veio antes da igreja. Nós devemos amar a Jesus, que nos deu a missão. A igreja foi instituída para que fosse cumprida de maneira um pouco mais organizada essa missão. Você quer ter essa missão no seu coração? Eu quero. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado, porque esta carta de João nos auxilia, nos aconselha, para que nós possamos entender que, apesar das vontades e das opiniões, a tua missão é superior à minha vontade, à minha inteligência. Por favor, Senhor, que eu não atrapalhe a missão que o Senhor confiou a mim e a cada um de nós. Que nós possamos verdadeiramente entregar o nosso coração submisso, como inferior a essa missão, inferior a Ti como pessoa, que Deus possa fazer um milagre em cada um de nós. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meu amigo, foi bom estar contigo. Não esqueça, hein? Se inscreve aí, dê um like, compartilhe esse vídeo, manda aí para o seu parente, seu amigo, manda um beijo para ele, que Deus te abençoe. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, até mais. Vamos lá. João, depois de escrever essa introdução... Desculpa. Travou. Vamos lá.